O patriarca Noé, depois que passou todo o dilúvio e as águas baixaram, a Bíblia diz que Noé plantou uma vinha, porque Noé era expert nesse negócio de plantar vinha, porque era uma função dele, uma profissão dele, agricultor que plantava vinha. E a Bíblia diz que Noé tomou muito vinho e ficou bêbado. Tomou a primeira garrafa, a segunda garrafa, não sei como foi. Só sei que a Bíblia diz que Noé se embebedou-se e caiu lá no meio da casa dele. E devido à bebida que tirou dele a consciência, ele ficou nu, tirou a roupa, aquele negócio todo, que é o que acontece, né? Muitas vezes quando um bêbado começa a sair fora do comum, tirou a roupa, caiu lá no meio da casa de todo jeito lá sem a roupa. E a Bíblia diz que Noé tinha 3 filhos, homem. E um deles, chamado Cão, porque ele tinha 3, era Sem, Cão e Jafé. Um deles, chamado Cão, entrou na casa e viu Noé naquela situação, seu pai naquela situação, nu, bêbado. Qual era a ação que Cão era para fazer nesse momento? Trazia um lençol, cobria seu pai, né? Fazia de tudo para ninguém ver, né? Porque ali era a vergonha do seu pai, o que estava acontecendo ali. Mas a Bíblia diz que Cão fez ao contrário. A Bíblia diz que quando ele viu seu pai naquela situação, ele saiu fora da tenda e foi contar para seus irmãos. E os seus irmãos, chamados Sem e Jafé, vieram até onde está seu pai, pegaram um lençol, um pano de costa e cobriram seu pai com a maior reverência do mundo, enquanto Cão fez questão de sair fora da tenda e espalhar o que estava acontecendo com seu pai. E os outros 2, com reverência, vieram cobrir o pai e tal, com reverência a seu pai e seu patriarca, né? Que merecia respeito. Eles vieram cobrir o seu pai. E o ruge-ruge ficou no meio do povo. Quando Noé tornou do vinho, acordou, eu creio que ele estava ouvindo ali o ruge-ruge, né, do que estava acontecendo com ele. Noé perguntando o que era que estava acontecendo. E alguém chega para Noé e diz: é porque teu filho, Cão aí, saiu espalhando dizendo que tu estava bêbado, rapaz. E tu caíste nu dentro de casa aí de todo jeito aí. Teu filho espalhou aí e todo mundo está sabendo dessa situação tua. Noé manda chamar os 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, para uma conversa. E disse: foi assim que aconteceu, foi. Então eu quero dizer para Sem e Jafé que a bênção de Deus vai ser sobre a vida de vocês. E vocês vão alargar a tenda e vocês vão prosperar. Agora para você, Cão, amaldiçoado serás tu e servo dos teus irmãos. E a tua descendência também vai ser servo da descendência dos teus irmãos. Porque isso não é uma coisa que se faça com seu pai, nem com mãe, nem com irmão e nem com ninguém. Tá ouvindo, Cão? Você será amaldiçoado e por resto da sua vida você e sua descendência será servo dos seus irmãos. Então essa maldição caiu sobre ele, que ele por resto da vida seria agora servo dos seus irmãos. Trazendo isso para o nosso meio, né? Quantas pessoas não fazem a mesma coisa que Cão fez? Vê um erro de um pastor, vê um erro de um dirigente, vê um erro de um jovem, vê um erro de uma irmã dentro da casa do Senhor e vai contar lá fora. E ele acha que é normal sair espalhando para os incrédulos, sair espalhando para fora da igreja. Ele acha que isso é normal. Ver um erro de um irmão, ver um erro de um pai, ver um erro de uma liderança dentro da igreja e sair lá fora contando de todo jeito e achando que vai ficar dessa mesma forma.
E que isso não é nada não, contar, espalhar o erro que os outros fez, isso não é nada não. Mas do jeito que vem a maldição sobre Cão, vem a maldição sobre qualquer um que em vez de ajudar o próximo espalha mais, joga no ventilador o erro que o outro irmão fez. Do mesmo jeito que aconteceu com Cão, que a maldição veio, acontece na vida de qualquer um que fizer a mesma coisa. É por isso que está escrito na Bíblia para o nosso aprendizado. A Bíblia diz que aí Noé disse: tu e tua descendência será servo dos teus irmãos. Ou seja, trazendo para hoje, o ministério da pessoa pode ser travado. A pessoa não pode passar daquilo só porque inventou de espalhar um erro de um irmão, achando que estava fazendo a melhor coisa. Então, do jeito que aconteceu com Cão, tu serás servo dos teus irmãos. Ou seja, hoje em dia a pessoa pode acontecer o mesmo jeito com qualquer crente. Ele não passa daquilo. Ele vai permanecer sendo servo dos outros irmãos. Eles vão ver os outros irmãos prosperando, subindo, e ele ficando para trás. Porque não era para ter espalhado o erro, a falha do outro irmão. Mas como ele espalhou, essa maldição cai sobre ele, assim como caiu sobre Cão. Não é? Desse mesmo jeito. Então eu ficava perguntando assim: meu Deus, por que Cão foi amaldiçoado e Noé não tinha bebido? E Noé não tinha ficado no mesmo? E por que ele foi amaldiçoado? Ele foi amaldiçoado porque ele não soube ajudar o próximo. Ele foi piorar a situação, espalhando, jogando no ventilador para todo mundo saber a história do seu pai, a vergonha do seu pai. Por isso que ele foi amaldiçoado. Por isso que caiu a maldição dele ser servo dos seus irmãos. Ele ia agora ver os seus irmãos prosperar e ele ficar estagnado, ministério travado, devido a falar demais, devido a em vez de ajudar o irmão, piorar mais a situação. Então eu aprendi com essa lição aí, essa maldição de Cão, não é? Os outros irmãos tiveram a maior reverência, cobriram seu pai, mas Cão não, descobriu aos outros, mostrou aos outros lá fora. Por isso a sua vida, sua família, sua descendência foi amaldiçoada. É uma palavra que causa temor, que deveria se pensar muitas vezes em vez de espalhar um erro do irmão, né? E às vezes a pessoa trava ministério, não sobe nem meio degrau, avalia um degrau a mais, porque não soube ficar calado, não soube ajudar o irmão. Em vez de ajudar, foi acabar com o irmão, né? Quantas pessoas acham que porque um pastor errou, um dirigente errou, a pessoa se acha na liberdade de botar na rádio, né? Botar na internet, né? Acha que está fazendo a coisa mais certa do mundo. E nessa passagem a gente vê, né, que a pessoa pode ser amaldiçoada por causa disso. Pode ter ministério travado, família prejudicada por causa disso. E depois fica perguntando o que foi que aconteceu e não sabe que é porque espalhou aquilo que era para ele ter ficado calado. É uma lição forte para nós aprender. Quando eu vejo isso, eu temo esta palavra.